Nós vamos falar hoje de deflexão em vigas. Existe uma verificação que se faz, além da verificação quanto ao estado limite último, que verifica a resistência do material à viga para cargas que provocam o colapso do material ou a falha do material. Existe também uma verificação considerando cargas de serviço, que faz a verificação de deslocamentos ou deflexão dos elementos estruturais. Quando a viga sofre flexão, ela apresenta uma curvatura. Essa curvatura necessariamente está associada a uma flecha, né? Então a verificação que se faz com relação a esse deslocamento que não possa ultrapassar certos limites. Esses limites são fixados pelas normas, né? Normalmente o vão, é função do vão, por exemplo, limite por uma viga biapoiada, né? Seria o vão dividido por 180, né? O limite de deflexão, ou o vão dividido por 120. Isso vai depender das condições da viga, se ela é biapoiada ou se ela está em balanço, ou se os pilares estão em balanço. Então, essa verificação, ela considera a deflexão ou deslocamento da estrutura, né, quando está sujeito a cargas de serviço, não a cargas que provocam a falha no material, cargas de serviço. Então, como é que nós calculamos as deflexões na viga? É esse assunto que nós vamos abordar hoje. Como objetivos, vamos definir o que é a linha elástica em uma viga submetida a um carregamento externo. Determinar as funções de deflexões ou inclinações de uma viga a partir da equação da linha elástica pelo método da integração. Na verdade, nós avaliamos a linha elástica, que é uma linha imaginária que seria o lugar geométrico dos centroides da seção transversal. Quando a viga apresenta uma curvatura devido a um carregamento externo, as seções transversais vão girar em torno da linha neutra. Esse giro das seções transversais vai estar associado a uma determinada curvatura, né? E os centroides também vão deslocar com relação junto com a própria curvatura da viga, né? Então, a linha imaginária que une todos os centroides das seções da viga é denominada linha elástica. Essa linha elástica, ela pode ser representada por uma equação matemática, né, em função dos esforços, como o momento fletor, força cortante, devido à própria carga. Então, nós vamos determinar uma função de deflexão, né, uma função que mostre o valor das deflexões ao longo do comprimento da viga devido às cargas. Essa função é deduzida a partir de uma equação diferencial de segunda ordem, que seria a equação da linha elástica, que seria o gráfico, ou seja, a configuração da linha elástica após a deformação da viga, após o carregamento da viga. Então, na aula de hoje nós vamos ver como que se deduz a equação da linha elástica para alguns tipos de carga, né? E com base na equação da linha elástica nós podemos então calcular as deflexões nas vigas, que é o que contempla aqui o terceiro dos objetivos: calcular as deflexões ou inclinações em pontos discretos de uma viga, né? O método da superposição nós vamos ver na aula que vem, certo? O método da superposição é quando temos várias cargas diferentes, né, que produzem deslocamentos. Cada carga vai produzir um deslocamento independente do outro, né? Se nós unirmos, se fizermos a combinação das cargas, superpondo os efeitos de cada uma dessas cargas, vamos ter daí a deflexão total. Nós vamos abordar esse método na aula que vem. Por enquanto vamos nos ater somente ao método da integração, que é o método que possibilita aí a determinação da equação das deflexões, ou seja, a função das deflexões ou das inclinações de pontos da viga.
Determinar as reações de apoio em vigas estaticamente indeterminadas com a equação de deflexões ou a equação de inclinações da viga. Então, o último objetivo aqui é quando você tem um sistema estaticamente indeterminado, que são vigas hiperestáticas, vigas que apresentam mais de dois apoios, por exemplo, né? Elas, para você determinar as reações em vigas isoestáticas, você precisa das equações de equilíbrio. Agora, se você supre um apoio adicional a uma viga que já está em equilíbrio, as reações desse apoio adicional vão gerar um sistema indeterminado, que você vai ter somente as equações de equilíbrio e uma variável adicional, ou variáveis adicionais, né, devido a um apoio adicional que é suprido na viga, né? Então, quando você tem mais variáveis do que equações, você gera um sistema indeterminado, né, com infinitas soluções. Então, a equação adicional que definiria aí a solução desse sistema de equações indeterminado seria a equação da linha elástica, né? Então, nós vamos ver como que podemos resolver vigas estaticamente indeterminadas usando a função de inclinações ou a função de deflexões da viga, né? Então, temos aí uma viga esquematizada, duas vigas esquematizadas aqui, né? E em vermelho temos aí o traçado da linha elástica, quando elas estão sujeitas a essa carga P, né? Então, a linha elástica seria o lugar geométrico dos pontos centroides das seções transversais dessa viga, depois que ela sofre a deflexão devido ao carregamento aplicado. Então, essa curva que a viga apresenta seria aí a posição dos centroides, né, que estão nas seções transversais da viga. Então, essa é a linha denominada linha elástica da viga, né? Ela vai depender dos apoios em que a viga está condicionada, né? Por exemplo, se você tiver aqui um apoio engastado do lado direito, né, e um apoio simples do lado esquerdo, perceba que no apoio engastado a viga, a linha elástica, ela está num ângulo de 90 graus com a direção do apoio, né? Isso configura um apoio engastado, certo? Já no apoio simples, a inclinação aqui não está a 90 graus, ela está segundo um ângulo aqui, um ângulo inclinado, né? Um ângulo qualquer aqui. Então, dependendo do tipo de apoio que você tenha nas vigas, né, você vai ter uma linha elástica associada, né? E também vai depender também da carga aplicada. Para determinar o traçado da linha elástica, sempre se vai ter a seguinte regra, né? O esforço na viga de momento fletor positivo, que causa esse tipo de deslocamento na viga, né, vai causar uma concavidade para cima, né? Momentos positivos geram concavidades da linha elástica para cima. Momentos negativos, a concavidade vai ficar para baixo, certo? Então, por exemplo, aqui você tem uma viga carregada aqui com duas cargas, P1 e P2, né? O diagrama de momentos fletores é apresentado aqui na figura B, certo? Você tem aqui momento negativo no trecho que vai de A até C, né? Então, onde o momento é negativo, a concavidade ficou para baixo. Vocês estão vendo aqui a configuração da linha elástica aqui na figura C, em uma linha mais uma linha mais cinza, né? Mais apagado. Você tem aí uma concavidade para baixo, exatamente no trecho que vai do ponto A até o ponto C. É onde o momento tem sinal negativo. No trecho de C até D, o momento fica positivo, né? A concavidade da linha elástica muda para cima. Então, essa é uma regra, né, que vai existir aí no traçado da configuração da linha elástica.
Para momentos negativos, o traçado da linha elástica vai ter concavidade para baixo. Para momentos positivos, o traçado da linha elástica vai ter concavidade para cima. E no ponto C, exatamente no ponto onde existe aí a mudança da direção da concavidade, né, o momento é igual a zero. Estão percebendo? Né? Bem no ponto C, onde a concavidade vai mudar de baixo para cima, né? É o ponto de inflexão, o momento é igual a zero. O que deveria ser, logicamente, né? Se no momento negativo a concavidade para baixo e para o momento positivo a concavidade para cima, quando o momento é zero, existe aí o ponto de inflexão, que é o ponto exatamente onde ocorre a mudança da concavidade da linha elástica. As deflexões são medidas pelas distâncias do ponto A até a linha onde a viga não tinha, considerada sem carregamento, né, sem deflexão. Então, o ΔA aqui seria a flecha ou a deflexão medida, né, que nós vamos calcular usando exatamente a equação desta linha elástica, certo? Então temos aqui a deflexão do ponto A, que vai ser causada pela carga P, né, e a deflexão do ponto E, que vai ter a sua causa aí devido à posição do carregamento P2 e também a posição dos apoios nos pontos B e D. Outro exemplo de uma viga carregada com uma carga P e um momento M na extremidade do balanço, né? Então na figura B temos aí o diagrama de momentos fletores. Então percebam que nos trechos onde o momento é negativo, né, a concavidade é para baixo. Nos trechos onde o momento é positivo, a concavidade é para cima. E exatamente no ponto onde o momento é igual a zero, existe aí o ponto chamado ponto de inflexão, onde há a mudança de concavidade na viga, né. Temos aqui uma deflexão no ponto D, deflexão máxima no ponto D, e uma deflexão, essa deflexão seria positiva, né? Quando a deflexão, a flecha é para baixo, a deflexão é positiva. Quando a flecha é para cima, a deflexão é negativa. Vejam que no ponto onde a deflexão é máxima, a inclinação, que seria o ângulo que a reta tangente à configuração da linha elástica forma com a horizontal, esse ângulo é igual a zero, né? A tangente da linha elástica é igual a zero justamente no ponto onde a deflexão é máxima. Ou, se você estiver na extremidade do balanço, né, a deflexão também pode ser máxima. Nesse caso aqui, né? Então, o valor dessas deflexões vai depender exatamente das cargas, né? Das cargas aplicadas e também do vão e do tipo de apoio nos quais a viga está vinculada, né? Então, como é que se deduz aí a equação da linha elástica? Vamos partir aí do esquema da deflexão, né? Como se deduz aí as deformações causadas pela curvatura da viga, né? Então, digamos que antes de uma certa... Vamos aqui considerar uma fatia de uma viga, né, submetida a vários tipos de cargas. Essa fatia da viga aqui, uma fatia infinitesimal de largura dx, né? Então, antes da carga, a viga não apresenta curvatura, ela tem a sua linha elástica retilínea, né? Vamos considerar aqui a linha elástica na posição onde eu estou indicando aqui, de largura dx, seria aqui a posição da linha elástica. Um ponto qualquer acima da linha elástica, aqui, numa altura y, né, teria aqui um comprimento ds. Após a deformação da viga, ela vai apresentar uma curvatura, né? Nessa curvatura, pontos acima da linha elástica vão sofrer compressão, na situação dessa viga aqui, né, devido ao momento positivo. Pontos abaixo vão sofrer alongamento. Então, para esse ponto aqui, a uma distância y da linha elástica, nós vamos ter aqui um encurtamento. Então, a distância ds vai passar a ser uma distância ds', que é o comprimento desse arco, né?
considerando que aqui existe uma curvatura, então temos aqui um arco ds'. O comprimento desse arco ds' vai ser menor que o comprimento ds antes da deformação. Houve aí um encurtamento das fibras que constituem aqui o material acima da linha elástica, né? Então qual seria a deformação deste segmento ds aqui, né? Então aqui à esquerda aqui a deformação seria o comprimento deformado menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial, né? Isso aqui é a definição de deformação. Vamos colocar aqui no lugar de ds' uma função aqui que leva em consideração o raio de curvatura, que vamos chamar de raio de curvatura essa distância ρ, que vai do centro da curvatura O' até a linha elástica, que é a posição da linha elástica, né? Então a distância ρ é de O' até aqui a linha elástica, aqui onde temos aqui o comprimento indeformado dx. Vejam que depois da deformação, a linha elástica não sofre nem alongamento e nem encurtamento, né? Ela permanece com o mesmo comprimento inicial, certo? Então, a distância que vai de O' até aqui a linha elástica, vamos chamar de distância ρ, ou raio de curvatura, certo? O ângulo desse arco ds' seria o ângulo dθ, né? Que causa aí que delimita aí o comprimento do arco ds'. Então, ds' podemos colocar em função de ρ e de dθ, né? Também podemos colocar o ds, que na situação indeformada é igual a dx, né? ds seria igual a dx, na situação indeformada. ds seria o comprimento inicial dessa fibra aqui acima da linha elástica, né? Ela é igual a dx porque a viga antes da deformação não sofreu ainda nenhuma curvatura devido à flexão, né? O comprimento dx, que é igual a ds, seria ρ vezes o ângulo dθ. Isso aqui é geometria, né? A própria fórmula do comprimento de uma circunferência é exatamente esta aqui, né? Você multiplica o raio, para você saber o comprimento de uma circunferência, multiplica o raio pelo ângulo de arco em radianos, né? Então, ρ dθ seria o comprimento dx. O comprimento ds' seria o raio, que seria ρ menos y, já que a distância y é a distância da linha elástica até essa fibra encurtada aqui nesse arco ds', né? Então, ρ menos y seria aqui o raio que vai do centro O' até a posição da fibra de comprimento ds', do arco ds', né? Então, o raio vezes o dθ, temos também o comprimento ds'. Substituindo essas duas relações aqui na fórmula da deflexão, nós obtemos essa expressão aqui de baixo. Podemos simplificar aqui os dθs, né? Os vários termos aqui desta fração. E, rearranjando os termos, vamos obter esta equaçãozinha aqui. 1 sobre ρ. 1 sobre ρ seria chamada curvatura da viga, tá? É a definição da curvatura da viga. Seria igual a menos a deformação epsilon, nesta fibra encurtada ds', né? A deformação, dividido por y. Então, essa seria uma relação que vamos usar aí para definir a equação da linha elástica. Vamos nessa relação aqui considerar ainda a lei de Hooke e também a fórmula da flexão. Então, se o material for elástico linear, né, podemos aí aplicar a lei de Hooke. Então, a lei de Hooke diz que a deformação seria a tensão dividido pelo módulo da elasticidade, né? A fórmula da flexão, que também já vimos, é menos o momento fletor vezes a distância y, que é a distância da linha elástica até o arco ds', né, como vimos no desenho anterior, dividido pelo momento de inércia. Então, aplicando essas duas fórmulas aqui na equação da curvatura, né, obtemos essa equação que nós vamos usar aqui para determinar aí uma função de deflexões, tá? Então, 1 sobre ρ seria a curvatura, né, onde ρ é o raio de curvatura, m é o momento fletor,
E é o modo de elasticidade do material, né? Isso aqui vem da lei de Hooke, certo? E a letra I maiúscula seria o momento de inércia da seção transversal, em torno da linha neutra, né? Lógico. Vamos ainda, considerando essa expressão aqui, vamos ainda substituir a curvatura 1 sobre ρ por uma expressão obtida lá do cálculo diferencial. Tá? Lá no cálculo diferencial é possível deduzir que a curvatura de um arco de circunferência seria a taxa de variação de segunda ordem da deflexão em relação a x. Vamos chamar de V aqui a deflexão da viga, né? A deflexão V aqui seria a distância entre a linha elástica deformada e a linha elástica antes da deformação. Antes da deformação a viga permanece retilínea, né? Então, o V seria a deflexão, ou a flecha que a viga sofre com a carga, né? V seria então uma dimensão vertical, né? Uma medida dos pontos da linha elástica, né? E essa medida ela tem uma variação em função aqui da distância do ponto em relação aos apoios, né? Vamos chamar de x exatamente essa distância da seção até uma origem qualquer aqui. Podemos eleger aqui um dos apoios para ser a origem do nosso sistema de coordenadas x na horizontal e v na vertical, né? Então podemos aqui considerar que v é função de x, né? Vamos ter uma função v de x, resolvendo essa equação diferencial, né? Então, substituindo aqui a expressão da curvatura 1 sobre ρ por essa expressão diferencial de segunda ordem, né? Nós vamos ter essa equação aqui de baixo. Como nas vigas, na situação real, na escala em que vivemos, né? Na escala real dos problemas que solucionamos, as deflexões são muito pequenas, né? Então, a taxa de variação dessas deflexões também vai ser pequena, certo? O que é a taxa de variação da deflexão? É a inclinação da linha elástica em relação à horizontal, é o ângulo aqui, né? É a tangente do ângulo que a tangente em relação à linha elástica forma com a horizontal. Vamos chamar isso de taxa de variação da deflexão em relação a x, o dv dx, né? Essas inclinações vão ser pequenas também. Como a deflexão é pequena, as inclinações também serão pequenas, né? Vejam que aqui no denominador dessa equação diferencial você tem aqui uma inclinação elevada ao quadrado. Se a inclinação dv dx é um valor pequeno, se você elevar esse valor pequeno ao quadrado, esse valor vai ficar menor ainda, né? Então podemos desprezar esse termo, né? Vai ser muito próximo de zero. Ao desprezar esse termo, o denominador todo vai ser igual a 1, porque você vai ter 1 mais um número muito pequeno, vai continuar dando 1 aqui dentro, né? 1 elevado a 3 meios continua sendo igual a 1. Então toda a expressão pode ser considerada como sendo apenas a derivada de segunda ordem de v em relação a x, ou d2v dx2, né? Então essa é a equação diferencial que nós vamos trabalhar para encontrar uma função de deflexões v dx, v em função de x, tá? Aí seria a função v de x seria uma expressão matemática que possibilita o cálculo da flecha em função da posição da seção da viga, em função da posição da viga aqui ao longo do seu comprimento, ok? Esse é o objetivo aí da nossa análise. Então, como é que nós encontramos aqui uma função v de x? Vamos integrar essa equação diferencial duas vezes, porque aqui você tem uma equação diferencial de segunda ordem, né? Então, integra-se duas vezes essa equação diferencial. Vamos aí obter duas constantes de integração, tá? Que vão ser determinadas a partir das condições de contorno. O que são condições de contorno? São valores de deflexão conhecidos, né? Por exemplo, eu sei que nos apoios a deflexão é igual a zero. Não vai haver deflexão nem no ponto A nem no ponto C. Certo? Então essas são as condições de contorno que vão possibilitar aí a determinação das
constantes de integração que vão aparecer depois que nós integrarmos essa equação diferencial duas vezes, né? Então temos aqui algumas relações entre momentos e forças cortantes que podem ser usadas aí na equação da linha elástica, né? Se você quiser colocar a linha elástica em função de uma função de forças cortantes, basta aí substituir o momento fletor, né? Voltando aqui, então a equação da linha elástica aqui está em função do momento fletor. Se você considerar que a força cortante é a derivada do momento fletor em relação a x, né? Então, derivando o momento fletor em relação a x, você tem a força cortante. Então, você vai ter aqui uma derivada de terceira ordem, né? Se você tem aí a função de força cortante, você pode também determinar a equação da linha elástica integrando 3 vezes essa equação diferencial. Ou ainda, a carga distribuída, ela é uma taxa de variação da força cortante. Então, você vai derivar novamente, né, a equação diferencial, você vai ter aqui uma equação de quarta ordem, né, uma equação diferencial de quarta ordem. Nós vamos... Então, podemos aí determinar a equação da linha elástica por meio de 3 funções diferentes aqui, né? A função das cargas, W dx seria a função de cargas distribuídas, ou que é uma função diferencial, uma equação diferencial de quarta ordem. Você teria que integrar 4 vezes para achar uma função v de x. Você também poderia usar uma equação diferencial de terceira ordem usando a função de cortantes, né? Função de forças cortantes. Teria que integrar 3 vezes. Nós vamos usar a terceira equação diferencial aqui, que é uma equação de segunda ordem, que seria uma equação mais simples de se resolver, né? Porque você tem que integrar somente 2 vezes. Então, por uma questão de simplicidade, vamos aí adotar a terceira equação aqui, a terceira equação da linha elástica, né? Usando aí uma função de momentos fletores. Essa função de momentos fletores é determinada a partir do método das seções, certo? Se define aí a partir das cargas e das vinculações do vão, da posição dos apoios na viga, né? Você consegue definir uma função de momentos fletores que, usada aqui nessa equação diferencial, vai possibilitar aí a determinação de uma função de deflexões. Como convenção, vamos considerar o sinal positivo para deflexões aqui, x, por exemplo, se x for positivo da esquerda para a direita, né, o ângulo θ, que é o ângulo das inclinações, ou seja, o dv dx, também é chamado de θ, tá? O ângulo de inclinações. Ele é positivo no sentido anti-horário. Agora, se x for considerado positivo da direita para a esquerda, o ângulo θ será positivo no sentido horário, né? As deflexões são positivas para cima e negativas para baixo. Corrigindo o que eu falei há pouco, né? Deflexões positivas para cima e negativas para baixo. Essa seria a convenção adotada aí para a nossa análise, ok? Condições de contorno. Então, condições de contorno, como eu falei há pouco, são valores de deflexões que são conhecidos, né? Por exemplo, nos apoios da viga, as deflexões são sempre iguais a zero. A deflexão aqui é representada pela letra delta, né? Também pode ser representada pela letra V, certo? Então a deflexão é zero em apoios do tipo rolete, né? Temos também que o momento também pode ser zero em pontos aqui sobre o rolete, também pode ser usado como uma condição de contorno, né? O valor do momento nulo nos apoios do tipo rolete, ou no tipo pino, né? Que representam a mesma situação, o apoio tipo simples, que permite aí a rotação da viga. Existe uma diferença, né? Que aqui o deslocamento horizontal não está impedido, aqui está, né? Existe sim uma diferença aqui entre esses 2 tipos de apoio, mas em ambos a deflexão é zero, né?
temos também um apoio tipo rolete no meio da viga, né? A deflexão também vai ser 0 nesse ponto, né? Ou do tipo pino, certo? Para vigas com engaste, vigas com apoios engastados, temos duas condições de contorno. Além da deflexão ser 0 no apoio, existe também a condição de contorno que considera a inclinação igual a 0, né? Por estar a viga engastada nesse apoio, né? Quando a viga está engastada, você vai ter aqui a inclinação da viga fixa, né? Não existe aqui é um ângulo que no caso seria de 90 graus, né? Então, aliás, 90 graus não, é 0, né? É sempre medido com a horizontal. O ângulo aqui seria 0, porque a inclinação da viga ela está paralela à horizontal, né? Então o ângulo θ seria igual a 0, né? Isso aqui pode ser usado como condição de contorno também, né? Além da deflexão aqui ser nula, temos também o ângulo igual a 0. Certo? Então, as condições de contorno que nós vamos mais utilizar são essas 5 primeiras aí, né? Onde você tem deflexão ou inclinação igual a 0, dependendo da situação do apoio, né? Certo? Outra condição que também pode servir para determinar a função de deflexões são equações de continuidade. Por exemplo, em trechos onde você tem situações de continuidade da viga, né? Por exemplo, aqui você tem aqui a deflexão no ponto B, certo? A inclinação da viga no ponto B vai ser a mesma. Se você usar aqui um sistema que considera a variável x1 ou que considera a variável x2, certo? Então você pode dividir a viga em trechos onde a carga não sofre variação, né? Cada um desses trechos vai ter uma função de momentos letores diferente, certo? Então você pode aí associar as duas deflexões calculadas para cada uma das funções de momentos letores através de uma condição de continuidade, onde a inclinação no ponto B tem que ser a mesma, né? Tanto para a função de momentos letores considerada no trecho que vai que está aqui nessa distância A, como também na função de momentos letores que está nessa distância B. Cada um desses dois trechos da viga, que vai de A até B e de B até C, vão ter duas funções de momentos letores diferentes, certo? Então você vai ter deflexões diferentes, a variação das deflexões vão ser diferentes para cada um desses dois trechos, né? Não vai obedecer a mesma função. Só que no ponto B, o valor da deflexão para ambos os dois trechos tem que ser igual, porque existe aqui uma condição de continuidade, né? Então, a deflexão V1, que considera aí a função x1, né, função da variável x1, vai ser igual à deflexão x2, V2, que considera aí a variável x2, certo? Então vamos recapitular aí o procedimento de análise. Para a determinação do traçado da linha elástica, vamos considerar aí o sinal dos momentos, né? Identificar o ponto onde o momento é igual a 0, certo? E fazer um traçado, né, da linha elástica, um traçado, digamos assim, inicial, né? Só para ter ideia de como ela como vai ser a sua configuração. Então, quando o momento é positivo, a concavidade tem que ficar para cima, né? Se o momento for negativo, a concavidade tem que ficar para baixo. Então, obedecendo essas regras aí, fazemos um traçado da linha elástica. Observando também a posição das cargas, né? A posição das cargas vai definir um diagrama de momentos fletores. Com o diagrama de momentos fletores definido, podemos fazer um traçado esquemático da linha elástica. Depois disso, vamos definir a função dos esforços de momento fletor, né? E atribuir essa função à equação da linha elástica, né? Para definir aí as funções, tanto de inclinação quanto de deflexão. Então, temos por escrito aí o passo a passo de como determinar a função de
deflexões ou de inclinações, né? Vamos fazer aqui um exemplo prático, né, e mostrar como é feita essa análise, certo? Então temos aí uma viga em balanço, sujeita a uma carga P aplicada na extremidade do balanço, né? Temos aqui no ponto A, na extremidade do balanço, uma deflexão representada pela letra V, índice A, né? Então a deflexão V no ponto A seria aí a deflexão máxima da viga, né? A flecha máxima que essa viga vai apresentar após a aplicação da carga P. No ponto A temos também a inclinação θ A, né? Inclinação θ A, que é um ângulo que é a tangente à inclinação a tangente ao traçado da linha elástica no ponto A forma com a horizontal, né? Esse ângulo θ é o que? É a taxa de variação de V em relação a x, é o dV dx, certo? Então, pede-se aí para determinar a equação da linha elástica desta viga, né, de vão igual a L. Como não temos valores, aí a resposta desse problema vai ser dada em função da variável x, né, que está sendo aí medida a partir do ponto A, ok? Então, o primeiro passo aí é definir, o primeiro passo foi dado aqui já, né, é fazer o traçado da linha elástica. A linha elástica então vai ter esse tipo de configuração aqui, vai ter uma curvatura para baixo, né, porque o momento aqui vai ser negativo, ok? Momento negativo, a curvatura é para baixo, porque a viga é em balanço, né? Vigas em balanço vão ter momentos fletores negativos, se a carga for de cima para baixo, né? Carga gravitacional de cima para baixo. Então vamos definir em seguida a função de momentos fletores. Vamos fazer aqui um corte na seção da viga, um corte qualquer numa distância x do ponto A, né? Então vamos aqui ignorar aqui a parte do apoio da viga, né? E vamos considerar somente a porção da viga que vai do corte que fizemos até a extremidade do balanço. Vamos substituir na seção do corte aqui, vamos colocar aqui os esforços de cortante e momento fletor, certo? Foi colocado aqui um momento fletor positivo, tá? Mas ao você atribuir aí fazer aí o equilíbrio de momentos, você vai perceber que o momento vai ter sinal negativo, né? Como é que ficaria a equação de equilíbrio aqui? Seria P vezes x mais m, né? P vezes x mais m igual a zero. Equilíbrio dos momentos fletores igual a zero. P vezes x porque é o momento da carga P em relação à seção do corte, que é a seção transversal, né? P vezes x mais P vezes x aqui é anti-horário, né? Pelo sentido do momento da carga P aqui é anti-horário. Então, o momento positivo. P mais P vezes x mais m igual a zero. Ao isolar m aí, você vai ficar com menos P vezes x, né? Então, o momento aqui com sinal negativo. O que confirma, né, há pouco que nós falamos, né, que o momento para engaste sempre vai ser negativo para cargas gravitacionais, né? Então vamos substituir essa função de momentos na equação da linha elástica. Lembram lá da equação que fizemos há pouco, né? EI dv2 dx2, aliás, d2v dx2 vai ser igual a m sobre EI, né? Colocando o EI no primeiro membro e substituindo o m por menos p vezes x, temos aqui essa equação diferencial de segunda ordem. Vamos agora integrar essa equação duas vezes, né? A primeira integral, integrando o primeiro membro dessa equação, eu vou obter EI dv dx. Quando você integra uma função derivada, né, você acaba diminuindo a ordem da derivada, lembram? Lembram disso? Ao integrar uma função derivada, você acaba, como resultado, diminuindo a ordem em 1 grau, né, da derivada. Então, uma derivada que era de segunda ordem passa a ser uma derivada de primeira ordem. EI é constante, né? EI é o produto do módulo da elasticidade pelo momento de inércia, que são valores constantes, porque a seção também é constante. O momento de inércia também é constante, porque a seção é constante, né? Integrando agora o segundo membro, vamos aí aplicar as regras de integração, né? O teorema fundamental do cálculo, lá que vocês viram lá no cálculo diferencial. Como é que você aplica esse teorema? Como você está integrando em x, né?
Você está integrando isso aqui, fica a integral de menos px dx, né? Você vai aqui aumentar um grau no expoente de x e dividir pelo valor obtido da soma lá com 1, né? Aqui o expoente é 1, mais 1 fica 2, então fica x ao quadrado e divide pelo resultado dessa soma, então fica px ao quadrado sobre 2. Lembram, né? Então a integral de menos px é menos px ao quadrado sobre 2. Como essa integral é indefinida, vai aparecer aqui uma constante de integração C1, certo? Então eu tenho aqui uma função de inclinações, né? Uma função de inclinações, que é uma função do segundo grau. Então as inclinações da viga, que são aqueles ângulos que a tangente da linha elástica forma com a horizontal, vai variar conforme o quadrado da distância x, né? Só que eu tenho que determinar ainda a constante de integração C1, não está ainda definida ainda essa função, né? Vamos integrar de novo para encontrar daí a função de deflexões, né? Integrando novamente esta equação diferencial agora de primeira ordem, né? Vamos obter o seguinte, então, a integral de EI dV dx fica EI vezes V. A integral de uma derivada é a própria, a derivada de uma função V, né? É a própria função, certo? Você reduziu a ordem da derivada aqui uma vez mais, então ficou a própria função V, né? Então, integrando agora ao segundo membro, integral de menos px2 sobre 2 fica menos px3 sobre 3 vezes 2, que é 6, né? Então, menos px3 sobre 6. Integral de C1, que é o segundo termo aqui, fica C1 vezes x. Vai aparecer uma segunda constante de integração aqui, C2, certo? Então, o próximo passo seria definir os valores dessas constantes de integração, empregando as condições de contorno da viga. Quais são as condições de contorno da viga? São as seguintes, que no apoio B, tanto a deflexão quanto a inclinação é igual a zero. Como a viga está em balanço, né, a inclinação da viga aqui no ponto B vai estar paralela à horizontal, portanto, dv dx é igual a zero, né? O ângulo é zero, tangente de zero é zero, né? dv dx é igual a zero. Em x igual a L, que é exatamente no ponto B, né? Como o x está sendo medido a partir do ponto A, né? Quando o x for igual a L, dv dx vai ser igual a zero. Substituindo essa condição de contorno na primeira derivada, na primeira integração que fizemos, né? Então você vai ter EI vezes dv dx, que é zero em B, né? Ou em x igual a L. Então, EI vezes zero dá zero, né? Para x igual a L, então você vai substituir aqui no segundo membro o x como sendo igual a L. Então fica menos PL ao quadrado sobre 2 mais C1. Aqui você tem uma equaçãozinha que define aí o valor de C1 já, né? Então, isolando o C1, você obtém aí PL2 sobre 2. Esse seria o valor de C1. PL2 sobre 2. A segunda constante de integração, que tem a ver aqui com a deflexão no ponto B, né? Seria V igual a zero para x igual a L. Então, substituindo na segunda integração que fizemos, né? Substituindo o V por zero e substituindo o x por L, né? Você vai encontrar aqui a segunda constante de integração. C1 já definimos, que é PL2 sobre 2, né? Então, substituindo o V por zero, o primeiro membro da equação fica igual a zero. Substituindo o x por L, fica menos PL3 sobre 6, mais C1 vezes L, mais C2. C1 eu sei que é PL2 sobre 2, né? Posso substituir C1 por PL2 sobre 2. Isolando o C2, encontramos aí o valor de C2, que é PL3 sobre 3. Então, vejam que com as constantes de integração C1 e C2 definidas, determinamos aí duas funções, uma de inclinações e outra de deflexões, né? Então, com essas funções podemos aí determinar os valores das flechas daquela viga em particular, daquela viga em balanço, né? Em qualquer ponto ao longo do seu comprimento. Então, para o ponto, por exemplo, para o ponto A, qual seria a deflexão da viga? É só substituir aqui x por zero, né? Porque no ponto A eu tenho x igual a zero. No ponto A, que seria a deflexão máxima, né? X igual a zero. Então, substituindo x por zero,
eu encontro aqui o valor da deflexão, né? X ao cubo fica zero, né? 0 ao cubo, 3L ao quadrado vezes x também é zero, então fica P vezes 2L ao cubo sobre 6EI, ou ainda simplificando 2 com 6, fica PL ao cubo sobre 3EI, né? Então a deflexão no ponto A vai ser menos, porque a deflexão é para baixo, né? PL3 sobre 3EI. Veja aqui que a deflexão ficou em função do vão, da carga e da inércia da seção transversal da viga e do módulo da elasticidade, né? São esses parâmetros aí que definem a deflexão da viga. A inclinação é o que? É o ângulo que a linha elástica vai ter em relação à horizontal no ponto A, né? Então, para isso, substituímos aqui a primeira função aqui, a função de inclinações, né? Substituindo o x da função por zero, que é a deflexão máxima no ponto A, né? Substituindo o x por zero aqui, fica PL2 sobre 2EI, que é o ângulo que a linha elástica forma com a horizontal na extremidade do balanço. Se eu quiser, em qualquer outra posição da viga, basta aqui colocar no lugar de x a distância, né, considerada, a distância da seção considerada até o ponto A. E eu obtenho também as deflexões correspondentes ou as inclinações correspondentes. Só para título de verificação, quando o x for igual a L, a deflexão tem que ser igual a zero, né? Se você substituir aqui o x por L, você vai anular toda essa expressão dentro do parênteses. Ó. L fica menos L ao cubo, né? Com mais 3L ao quadrado vezes L, fica mais 3L ao cubo. Então, menos L ao cubo com mais 3L ao cubo, fica mais 2L ao cubo. Com menos 2L ao cubo, zero tudo, né? Então, a deflexão no apoio engastado fica igual a zero, como não poderia deixar de ser, né? Ok, pessoal? Então, se você atribuir valores aqui a todos aqueles parâmetros, né? Se você considerar, por exemplo, o material sendo aço, né? Com uma elasticidade de 200 gigapascais, uma tensão admissível de 250 megapascais. A tensão admissível não entra naquela fórmula, né? Mas, considerando aqui um perfil de aço, por exemplo, o perfil tipo W, o W310 por 39, que tem um momento de inércia de 84 vezes 10 a sexta milímetro a quarta, né? Então, considerando aqui que esse perfil está sendo usado numa viga com um vão de 5 metros, né? E uma carga aplicada de 30 kN, se você colocar os valores, aí você vai ter o valor das inclinações, da inclinação no ponto A, como também da deflexão no ponto A, né? Então, para uma viga de 5 metros de vão, a deflexão para uma carga de 30 kN, considerando uma viga W310 por 39, vai ter uma deflexão de 73,7 milímetros. E a inclinação ali no ponto A também vai ter um ângulo de 0,0221. Vejam que é um ângulo muito pequeno, né? Certo? Então fizemos aí uma aplicação prática dessa teoria. Na aula que vem, nós vamos... antes ainda de encerrar, eu tenho aí mais uns problemas resolvidos que vocês também podem acompanhar, né, no material que a gente disponibilizou para vocês, certo? Na aula que vem, nós vamos falar sobre o método da superposição, certo? E vamos falar também das soluções para vigas estaticamente indeterminadas, certo? Ok? Então, pessoal, encerramos aí o conteúdo dessa semana. Agradeço aí a atenção e nos vemos na sequência. Até!